Eu sempre preferi a mitologia à história, porque a história é feita de verdades que mais tarde se transformam em mentiras, ao passo que a mitologia é feita de mentiras que mais tarde se transformam em verdades. Jean Cocteau. Deixa eu falar uma coisa para você. Essa frase eu li no livro Os Segredos do Marketing no Mundo Multicultural. É ilusão de qualquer trade, por exemplo, imaginar que ele só tem que ler livro de trader, livro voltado para trader. Cara, se tem uma coisa que você pode ler, que você pode estudar, palestra ou qualquer coisa, que vai te ajudar demais, demais, é sobre venda. Afinal, a gente vive comprando e vendendo o dia todo aqui no mercado financeiro, né? No day trade. Então, assim, a questão de palestra sobre venda, você não vai se tornar um vendedor de loja, mas você vai trabalhar principalmente a emoção. Por que, que as pessoas fazem isso e por que, que as pessoas não fazem aquilo? E o que tem acontecido no Brasil hoje, principalmente, é que muitas pessoas que vêm de treinamento ou alguma coisa do tipo, eles têm ridicularizado totalmente a questão da análise técnica, dos padrões de candlestick, essa coisa toda. Então você vê alguns anúncios das pessoas falando: "Ah, padrão de queda não funciona, ah, bebê abandonado, ah, que não sei isso, que não sei mais aquilo". Nada disso funciona. Eu vou te mostrar aqui a fórmula que realmente vai te dar resultado no mercado e blá, 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 blá. A primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte: toda vez que alguém chegar para você dentro do mercado financeiro, escuta só, toda vez que alguém chegar para você dentro do mercado financeiro e disser assim: "Isso aqui não funciona", tome muito cuidado. Tome muito cuidado. Por quê? Porque assim, ó, cara, dentro do mercado financeiro existem milhares de pessoas operando tudo enquanto que você imaginar. E muitas delas tendo resultado. Não vou dizer todas, porque nem todo mundo tem resultado dentro do mercado financeiro. Essa é uma realidade. Então, assim, tendo infinitos resultados, aí chega uma pessoa e diz que isso aqui não funciona. Cara, pode não ter funcionado para ele, eu concordo, mas não significa que isso não funciona. E nesse vídeo aqui a gente vai falar sobre padrões de candlestick. Eu vou falar apenas de um hoje. Eu quero falar sobre o padrão martelo, o significado dele, a psicologia por trás dele. Ah, Samuel, eu já ouvi falar sobre martelo. Talvez você já ouviu, mas não da forma que eu vou simplificar aqui para você. Se você é um iniciante, ou mesmo se você não for iniciante, esse vídeo também é para você. Muito prazer, seja muito bem-vindo ao canal. Por gentileza, já se inscreva aí, deixa um comentário, compartilha para ajudar que essa informação, que é muito válida, chegue a outras pessoas que estejam precisando dela. E para que assim, quando eu postar um novo vídeo, você também seja avisado. Tem uma informação nova que vai te ajudar no teu crescimento lá no canal. Beleza? Então o padrão que a gente vai ver hoje aqui é o padrão do martelo. O que é o martelo, Samuel? As regras do martelo diz que é preciso ter uma tendência de baixa, né? Uma longa tendência de baixa ou uma forte tendência de baixa, e quando chegar em um determinado suporte vai aparecer o padrão. Outra regra diz que o pavio ou a sombra tem que atingir 2,5 vezes o tamanho do corpo e que ele não pode ter sombra na parte inferior do martelo. Né? Eu já li outro livro também que diz que é aceito até 2 vezes o tamanho do corpo e assim por diante. Eu considero até 2 vezes o tamanho do corpo, do pavio, para o tamanho do corpo. Se o tamanho do pavio tiver 2 vezes o tamanho do corpo, eu aceito aquele ali como martelo. E depender também da situação ou do local onde o martelo foi encontrado, beleza? Nós estamos aqui, eu estou num gráfico aqui do mini índice, estamos em um tempo gráfico de 10 minutos, né? Para quem opera day trade. Mas é o seguinte, Samuel, o padrão tu tá olhando no gráfico de 10 minutos, qual que é o certo? Olhar no diário, no de 10? Mano, vai depender do tempo gráfico que você está olhando. Quando você está olhando para o gráfico de 10 minutos, você quer encontrar o padrão no gráfico de 10 minutos. Se você está olhando no diário, você quer encontrar lá. Agora você tem que fazer um backtest para ver aonde que ele performance melhor, qual que é a finalidade que você quer usar ele e assim por diante. Beleza? Para este exemplo aqui, a gente vai usar o gráfico de 10 minutos no mini índice. Beleza? Então, só recapitulando. O padrão tem que vir em uma forte tendência de baixa ou numa tendência rápida de baixa.
né? E aí depois o padrão surge e você vai identificar e operar esse padrão. Aí você olha aqui. Aqui está em uma forte tendência de baixa? Não. Aqui está numa longa tendência de baixa? Também não. Olha o que é interessante. Então, assim, a questão dos padrões gráficos é muito interessante porque algumas pessoas se perdem por achar o padrão em qualquer lugar e assim vão operando de qualquer forma e terminam operando, esse padrão não funciona, isso não presta, Por quê? Porque elas, de fato, elas não conseguem identificar o padrão. Por quê? Porque o padrão pode aparecer em qualquer momento do gráfico, mas para mim operar ele tem que aparecer em um momento específico do gráfico para mim poder operar ele, beleza? Então vemos aqui, ó. Aqui a gente já vê que tem uma tendência de alta definida. Até mesmo porque essa minha média maior está para cima, essa minha média menor também está para cima. E esse indicador aqui que eu uso, que é o estocástico lento, também me dá sinal que eu poderia comprar nesse daqui. Ó, só para você observar uma coisa, a gente não vai falar da estrela cadente agora, a gente vai focar só no martelo. Mas ó, você presta atenção que aqui apareceu uma estrela cadente, certo? Aqui, ó, padrão de estrela cadente. Eu operaria essa estrela aqui de modo algum. Por quê? Porque para mim aqui a tendência é de alta, tem um suporte logo aqui, mais um suporte logo aqui. Então assim, o custo para mim operar isso aqui não seria viável. Por quê? Porque se eu for operar uma estrela cadente, ela tem que ter espaço para andar aqui para mim poder alcançar o objetivo. Mas enfim, então eu não operaria esse sinal aqui, ele para mim seria invalidado. Mas a gente não vai falar sobre a estrela cadente hoje, a gente vai focar no martelo. Certo? Beleza. Então tá bom. Aqui tem uma tendência de alta, formou, bateu aqui no suporte, tentou jogar para cima, apareceu essa estrela cadente aqui, beleza? Não faria nada e tal. Aí aparece o martelo aqui, ó. Veja, observe. Observe que o martelo aqui, ele não está numa profunda tendência de baixa, nem muito menos numa puxada rápida. Mas o que acontece? Aqui a galera tentou jogar para baixo aqui e não conseguiu. Como esse martelo aqui ele aparece para mim? Ele aparece para mim em cima de um suporte, eu estou autorizado a comprar nele. Por quê? Porque eu tenho as médias aqui para me garantir que é um suporte. Tenho essa média aqui que é de 8 que eu uso, tem uma de 80. Você pode usar a média que você quiser e configurar ela no período de tempo que você quiser. E aí o que acontece? Logo aqui, ó, aparece o que? Aparece o meu estocástico aqui, que quando a tendência ela está forte, o estocástico ele nem cai para cá para buscar a zona de sobrevendida aqui na zona de 20. Ele chega só na zona de 50, que é essa linhazinha azul aqui, e ele já vira para cima, permitindo a mim que faça essa compra. E aqui, Samuel, qual o alvo que normalmente tu busca? Olha, normalmente eu busco 1 vez e meia, 2 vezes no tempo gráfico que eu opero. Então aqui vamos ver se deu 2 vezes e meia, deu 2 vezes. Olha aqui, ó, você vê, ó. Entrou aqui, colocou aqui, tá? 2 vezes. Depois que deu 2 vezes, ele voltou para corrigir. Beleza? Então esse daqui é o nosso primeiro exemplo. Vamos para mais um. Na frente tem mais um. Então você entendeu, né? Beleza? Aqui, ó. Você vê que esse daqui já entra muito mais dentro do padrão. Qual que é a regra que diz? Olha, o mercado tem que vir no mínimo numa tendência prolongada de baixa ou uma forte tendência de baixa. Tu vê aqui, ó, ele já está em baixa aqui, né? Aqui ele confirmou e dá uma puxada violenta para cá, ó. Pá! Bateu aqui. Nesse dia aqui, ó, nesse dia eu tinha feito uma operação aqui, ó. Eu fiz uma operação aqui e eu saí por aqui assim. Quando eu vi o martelo se formando, eu resolvi sair do trade porque eu vi que o negócio ia virar contra mim. Eu estava vendido aqui. Beleza, quando bateu aqui, por aqui assim eu saí. Aí o que acontece? Você vê a tendência forte de baixa aqui. Você vê a tendência forte de baixa para cá. E aí quando chega aqui no suporte, ó, no suporte, ele deixa esse martelinho aqui, ó, e aí já começa a subir. Então o martelo ele pode servir para duas coisas. Ele pode servir tanto para você entrar a favor da compra, a favor da alta, ou ele serve também para você zerar a operação, que foi exatamente o que eu fiz nesse dia aqui. Eu estava vendido, quando eu vi ele se formando, na hora que ele finalizou, eu resolvi sair da operação. Por quê? Porque, cara, muito difícil o mercado faz um martelo desse daqui em cima de um suporte e depois ele volta a cair.
Pode acontecer isso? Pode, mas é muito difícil. Ainda mais aqui, ó, que o meu indicador está indicando que ele está numa zona de sobrevenda, muito sobrevendido. Então, eu não quero que o mercado caia mais aqui, porque é muito difícil disso acontecer. Então, galera, o negócio é o seguinte. É interessante você identificar o padrão. É muito interessante você identificar o padrão. Ah, tá, beleza. Padrão acontece depois de uma tendência prolongada de queda ou numa forte tendência de queda depois que acontece uma forte tendência, normalmente o martelo aparece, beleza? Beleza. Samuel, mas aí como que eu vou identificar se o martelo realmente aconteceu em cima de um suporte ou não aconteceu no meio de um movimento? Simples. Para isso, eu uso aqui, como você está vendo, as médias, né? Nesse caso aqui ele bateu bem na média aqui ele encontrou suporte, essa média minha é de 80. Mas o que eu mais uso mesmo, assim, que mais me diz se realmente está numa zona de sobrecomprado, sobrevendido, e ali eu vou esperar um sinal, pode ser do martelo para mim entrar em uma operação, é esse aqui, ó, o estocástico. Esse estocástico aqui nada mais é do que um oscilador. Então, tipo assim, quando essa linha chega aqui, ele está sobrevendido. Então, a gente espera o quê? Que ele repique para cima. Quando ele chega aqui, ó, ele está sobrecomprado. A gente espera o quê? Que ele deu uma recuadinha aqui, ó. Você vê que aqui, ó, ele recuou um pouquinho. Vai virar tendência? Não. Numa tendência de alta, a gente vai esperar a oportunidade para compra. Numa tendência de baixa, a gente vai esperar a oportunidade para venda. Eu vendi aqui, porque até aqui, então, quando ele deu o sinal, ele deu uma puxada. E realmente eu ganhei dinheiro nesse trade aqui. Beleza? Então, acontece o quê? Acontece que quando chegou aqui, ó, você já tem que sair da operação. Então, aqui, ó, estocástico vem caindo, vem caindo. Então, por que eu entrei na operação aqui? Porque o meu estocástico estava aqui, virado para baixo, me dando autorização para vender. Então, eu vendi essa operação, só que quando chegou aqui, que deu esse sinal forte de compra, eu saí da operação. Então, você usa, beleza? Você usa essa parte aqui do martelo e você procura um indicador que ajuda a lhe dizer onde está sobrecomprado, onde está sobrevendido, onde o mercado puxou muito. Você pode usar a banda de Bollinger, você pode usar o estocástico, você pode usar o IFR, você pode usar tem vários outros osciladores. Você procura saber qual que é a funcionalidade do indicador, é muito interessante isso, e você vai adaptar esse indicador às suas condições. É muito interessante, deixa eu só dar uma pausa aqui, é muito interessante também você perceber o seguinte, existe várias pessoas que vai te dizer, ó, essa média é boa, alinhada com isso, mais aquilo. Cara, uma coisa que você tem que entender é como essa ferramenta, esse indicador, esse sinal acontece, beleza? Você sabendo como que isso acontece, por que isso surge, aí você vai procurar uma configuração que se enquadre no seu perfil. Porque o cara que criou um determinado setup, alguma coisa do tipo, ele criou para ele operar. Não significa que você vai se enquadrar nisso. Então você tem que se ligar muito nisso. Procure alguma coisa que se enquadre. Procure entender a filosofia da coisa e depois que você entender a filosofia da coisa, você vai adaptar essa ferramenta ou esse padrão ao seu perfil, beleza? O que acontece realmente aqui Qual que é a filosofia da coisa, Samuel? Por que ele acontece? Normalmente é o seguinte, a galera vem vendendo, aí aqui começa a bater. Só que aí tem uns meninos que tá de fora, por exemplo. Tem uns meninos que tá de fora. Quando ele vê que o mercado tá forte demais, aí eles entram. Ah, vamos bater. Aí o mercado quase que meio que dá uma exagerada, aí puxa de uma vez. Quando chega nessa região por aqui assim, ele vê que já não tem tanta mais força, já não tem tanta mais gente querendo empurrar para baixo. Ele começa a voltar aqui, ó. Ele começa a voltar. E a galera que vendeu nessa barra aqui, por exemplo, que jogou ela até embaixo aqui, provavelmente o stop da galera tá aqui em cima. Tá aqui em cima, né? E aí o que acontece? Quando o mercado começa a voltar, neguinho começa a roer as unhas, dar tapa em cima da mesa, endoidar, arrastar o chifre no chão e essa coisa toda. E quando o mercado tira essa máxima aqui, ele puxa na outra direção. Então é muito interessante você entender a filosofia, por que acontece. Gente empurra e às vezes a galera dá uma exagerada demais, chega em um determinado nível e aí eles falam, eu acho que eu entrei numa furada, eu acho que não vai dar mais para ir para cá não, vamos sair. Aí essas pessoas saem numa pressa violenta. É por isso que o martelo realmente ele dá uma força muito forte na direção contrária, né, da tendência anterior. Então é muito interessante você entender isso. Isso aqui tudinho é sombra.
A galera que entrou aqui, ó, por exemplo, ele já começa a realizar lucro aqui. Essa galera que entrou aqui já vê que entraram numa furada. E aí começa a endoidar aqui. A galera que está de fora querendo comprar, falou, opa, é oportunidade de compra. Aí começa a comprar aqui. A galera que entrou aqui tem que estopar suas posições. A galera que entrou aqui em cima está realizando os seus lucros. E aí começa esse movimento aqui contrário. Esse movimento aqui não foi tão forte como normalmente o martelo faz. Mas foi um movimento bem interessante. Que você vê aqui, ó, que depois disso o mercado não cai mais. Beleza? Então vamos mais para alguns exemplos aqui. Que é uma estrelinha cadente, ó, você vê que ela dá uma puxada linda aqui. Deixa eu só voltar bem aqui para pontuar uma coisa aqui para vocês. Você vê que esse martelinho aqui foi branco, né? Ele finalizou com candle branco e esse daqui finalizou com a barra vermelha, ou seja, uma barra ainda vendedora. É interessante que às vezes vocês entendam que a barra branca significa que a força compradora teve bastante forte ali, entendeu? Bateu bastante forte, então é bem interessante você ligar isso. Se o martelo acontece e ele deixa uma barra vermelha, os vendedores ainda tiveram lutando até o final da barra. Se deixa uma barra branca, significa que os compradores dominaram no final da barra. E mesmo que aqui não dê essa puxada tão violenta para cima, mas os vendedores já perderam a briga e eles não conseguem mais tomar de conta da situação novamente. Ó, vocês observam aqui. Então o mais importante é a filosofia da coisa. Ó, aqui tem mais um martelinho. Ó. Você vê aqui, ó. O mercado vem aqui, caiu, subiu, caiu, subiu. Aí depois ele vem caindo aqui, ó, caindo. Aí acontece esse martelinho aqui, ó. Você vê. Ele não foi rompido logo, a máxima dele logo puxou para cima. Por outro lado, ninguém conseguiu mais atingir a mínima dessa barra. Você vê, ó. Olha o estocástico aqui, onde que tá. Entendeu? Ele joga para cá para cima, joga aqui. E aí depois, quando essa galera aqui vê que não conseguiu mais jogar abaixo aqui, não vai ter mais venda. Aí a galera começa aí. O martelo lá funcionou mesmo, ninguém vai conseguir romper aquele suporte. Vamos comprar. Aí, ó. Começa a comprar. Ó, bem que rompeu. Ó. Essa barra aqui, ela rompe o martelo aqui. Aí depois, ó, sobe, 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 vai até umas horas. Beleza? Vamos ver se tem mais algum exemplo aqui. Acho que tem mais um exemplo aqui na frente. É isso aí, galera. Então essa é a filosofia do martelo. Ó, você vê essa daqui, ó. Esse daqui descreve bem interessante, ó. Você vê que aqui deu uma puxada forte para baixo. Deu uma puxada bem forte e violenta. Essa barra aqui foi a barra maior, tá com mais volume. Significa que essa barra é uma barra de exaustão, ou seja, a galera tá perto de chegar no alvo, na linha de chegada, a galera fala assim, vamos com tudo que agora é tudo ou nada para nós resolver logo isso. Aí eles empurram com força. Aí dá essa barra de exaustão aqui, ó. Aí depois você vê aqui um haramizinho, né? Depois você vê um haramizinho aqui, ó, e é o mercado pan. Aí quando tenta jogar para baixo, os vendedores falam, opa, vamos jogar mais para baixo aí. Quando joga aqui, ó, aí forma o martelo aqui, ó. E, ó. Ele não aconteceu exatamente aqui, mas aqui também faz parte do fundo, pode-se dizer. E depois que ele foi tomado, ó, só sobe. Subiu, subiu, subiu até aqui, ó. Então, é igual eu falei para vocês. O martelo ele vai servir tanto para você tomar uma operação na ponta da compra, como no mínimo para você zerar uma operação na ponta da venda. Ah, Samuel, caiu para força para caralho, eu não estou muito confiante em entrar já na ponta da compra, alguma coisa do tipo. Cara, mas se você tiver vendido, você vai no mínimo entender. Os vendedores tentaram jogar ali, olha o tanto de sombra que teve ali, os compradores já estão entrando no controle. Eu acho que essa galera que veio vendida aqui já estão realizando lucro aqui. Já estopou aquela galera que queria vender mais um pouco e a galera da ponta da compra agora vai começar a bater forte na ponta da compra aqui, pelo menos por um período. Aí ele faz essa pernada de alta aqui, ó. Então essa é muito bom você entender a filosofia da coisa, né? Você tem que se preocupar, olha, aqui tem outro martelinho aqui também, ó, na frente. Você tem que entender por quê. Tudo dentro do mercado você tem que parar e se perguntar por que aconteceu isso. Ah, o mercado andou, andou, andou e parou num determinado preço ali, eu não estou entendendo nada e depois ele voltou a cair. Moço, se faça a pergunta, por que aconteceu isso? E aí depois disso também você falar assim, ah, Samuel, mesmo assim eu não tenho muita confiança
nos padrões de Kendall, blá blá blá, alguma coisa do tipo, eu te falo uma coisa. Pega um oscilador, pode ser o estocástico, para tu ver onde está sobrecomprado, onde está sobrevendido, ou qualquer indicador de sua preferência, vai lá e calibra ele da forma que você preferir, que for melhor para você, e testa. Testa uma vez, testa duas vezes, testa em gráficos diferentes, em papéis diferentes, e vê lá como que vai ser os seus resultados, vê se funciona ou não funciona, ok? É isso aí, galera, o vídeo de hoje era esse. Eu espero que vocês gostem, espero que vocês curtem, compartilhem e divulguem para a gente estar melhorando a cada dia mais aqui o conteúdo do canal. Deixa aí nos comentários aí qual que é o estilo de padrão que vocês gostariam de ver, padrão de reversão, de continuação. Deixa o comentário de vocês aí, beleza? Obrigado aí por ter assistido o vídeo e tamo junto, até depois do fim.